Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, como diria o Kaique, dependendo da hora que você está escutando esse podcast. Hoje, nós estávamos sumidos aí por um tempo, houveram algumas mudanças e nós estamos voltando aí com a corda toda. Essa semana nós vamos falar de uma série muito interessante que é BoJack Horseman. Eu, particularmente, tinha bastante dificuldade de assistir o BoJack, porque eu associava ele com uma série muito antiga que eu assisti quando eu era uma jovem adulta ainda, que se chama Californication. Quando eu assisti os primeiros episódios de BoJack, eu associei muito com essa série, então eu tinha muito preconceito com o contexto da série mesmo, sobre o alcoolismo, sobre prostituição, sobre a figura feminina. E aí, com a insistência dos meus amigos, do meu irmão, do meu esposo e do meu amigo Kaique, eu dei uma chance para o BoJack e assisti a série. E digo que me arrependo de não ter assistido antes, porque realmente é uma série sensacional. Fala sobre vários temas pertinentes e interessantes. E hoje a gente vai tentar dar uma explorada sobre isso, sobre a vida do BoJack, sobre coisas que o BoJack faz e fala sobre a vida, sobre existencialismo, sobre álcool, drogas, depressão. Vamos tentar dar uma explorada aí nesse personagem tão peculiar e tão humano que é o BoJack, apesar dele ter a figura de um cavalo. Diga lá, Kaique. É exatamente isso, como a Carol falou, né? Eu acho que é bacana a gente perceber que o BoJack, mesmo sendo um cavalo na sua figura ali, né? Como o próprio nome da série diz, BoJack Horseman, BoJack Homem-Cavalo, né? Ele é muito humano. O BoJack passa por situações aí durante a vida dele que acabam revelando cada vez mais a sua humanidade, né? Porque o BoJack erra muito, né? E o ser humano erra muito também. Então, esses erros que o BoJack acaba cometendo durante a vida dele, erros que eu penso muito como questões de próprio autossabotagem da vida dele, isso acaba mostrando como que ele realmente é humano, né? Como que errar é humano e como que mesmo que sempre errando, ele tenta correr atrás de alguma forma ali, do jeito que ele consegue, né? Do jeito que ele entende, mas ele tenta. Então, voltando no errar é humano, então errar é humano e continuar persistindo no erro também é humano, mas tentar correr atrás Exatamente. desses erros é mais humano ainda. Então ele faz o possível para conseguir correr atrás dos prejuízos que ele tem durante a vida dele, né? Eu acho legal que, assim, os pensadores dessa série, eles são pessoas muito humanas. Eu penso muito em quem criou a série, né? Como que essa pessoa estava, porque tem muita filosofia, tem muita coisa interessante na série. Todos os episódios têm uma reflexão, tem alguma coisa para se pensar, mas eu acho que num contexto geral, o que a gente consegue observar muito é a demora que ele teve para ele perceber o quanto ele é um homem-cavalo falho, né? O quanto existe muito claro o que é a idade cronológica, que são esses anos que nós temos contabilizados no calendário, e a idade subjetiva, que é quando a gente se desperta para a realidade. O quanto ele demorou para ter esse estalo de realidade, né? Ele tá no início da série, ele tá lá com, vai lá, seus 50 anos de idade, mais ou menos. É quando inicia a primeira temporada. E é quando ele começa a evoluir como ser, né? Porque, assim, todos os personagens, todos eles, mesmo os que têm figura de ser humano, são muito peculiares. Tem um personagem que é o meu favorito, que é o Peanut Butter, Senhor Peanut Butter, que é o cachorrinho, o cachorro-homem também. Mas, enfim, todos eles têm reflexões muito importantes sobre a vida e sobre a existência. E eu acho legal que o BoJack ele começa a ter essa reflexão já muito velho, né? Ele não é um jovem adulto, ele não está passando por um momento de transição na vida, ele não tem nada assim marcante. Do nada ele começa a perceber que ele é uma pessoa, um ser muito falho e que ele precisa melhorar para que ele consiga conquistar o seu espaço no mundo. E ele não encontra esse espaço.
Então ele tem ele desperta para a realidade já muito velho. E eu achei isso muito legal, porque isso é muito do que a gente já aprendeu na vida, que a idade ela não é aquilo que a gente conta no calendário. A idade ela é muito do que está dentro da pessoa. E cada um tem o seu tempo. Nessa série fica muito claro o tempo que ele teve para conseguir se adaptar a essa realidade nova de tentar agradar aos outros e a si mesmo, né? E nas reflexões da vida, do porquê ele existe, por aí vai. Só pra gente contextualizar, o BoJack ali é um ator ali em fase de decadência, digamos, no sentido de estar perdendo a fama por ter conseguido a fama muito cedo, né? Até pra gente fazer um paralelo. Ele só fez uma série que fez sucesso Isso, na que vida, é né? Horse Around, né? Que é a série que ele E que fala ele muito. adora. Na verdade, ele ficou preso no personagem, digamos, né? É, Ele começou muito cedo ali nessa série. E a série estourou, foi muito famosa. Tipo, foi tipo, sei lá, um Friends ali em BoJack Horseman. Foi uma coisa exatamente. muito, muito famosa, né? Uhum. E o BoJack, ele se deparou com essa fama muito rápida. Ele cresceu muito rápido, ele teve dinheiro muito rápido. E, na verdade, ele nunca parou para pensar nas consequências da vida, porque meio que ele tinha aquele sentimento ali de onipotência, de que ele poderia fazer tudo, de que ele poderia tratar todas as pessoas da forma que ele quisesse, e não teria nenhum resultado nisso, né? Só que, como a Carol falou, como ele foi envelhecendo, amadurecendo, ele percebeu que os comportamentos que ele tinha afastavam as pessoas, né? E quando você percebe que você está afastando todas as pessoas que te cercam, você começa a refletir um pouco mais sobre a vida e começa a entender um pouco mais sobre a sua humanidade. Eu acho que o BoJack, ele começa a perceber esses comportamentos dele, e na série é muito engraçado como ele percebe isso, né? Verdade. Mas é muito humano, cara. Então ele vai refletindo com as situações, como a Carol falou também. Todo episódio tem uma reflexão enorme em cima do que está acontecendo ali. E quando o BoJack, nos seus 50 anos, começa a entender o que é a vida, ele começa a sentir isso muito, muito forte, né? Então ele começa a sofrer. E esse sofrimento vai refletindo de várias formas ali durante a série. E eu acho legal que, assim, né, ele foi uma criança, ele pensando na vida dele, né, ele foi uma criança que teve a ausência dos pais, em contrapartida, ele teve contato com o álcool muito jovem. E Sim. aí ele começou a se tornar alcoólatra sem nem perceber que ele vivia um vício, né, e, assim, só dando essa pincelada para falar de uma coisa que eu acho que não dá para passar por BoJack e não falar. Ele envolveu uma das personagens que fazia aquela série com ele dos anos 90, que é o Horsing Around, que é a Sarah Lee. Ele em uma das gravações, ele oferece, enfim, ela bebe uma bebida dele, alguma coisa nesse sentido, é que eu não tô lembrando exatamente o que aconteceu. Eu sei que, assim, para quem já assistiu a série, sabe que depois ele vai ter um dia lá, um mês de loucura com a Sarah Lee, eles vão ficar bebendo e usando droga por muito tempo e a Sarah Lee morre. Que é uma das personagens da série que ele fazia e que praticamente inseriu essa menina aí no mundo das drogas e do álcool, né? Mesmo que inconscientemente, mesmo que por pouco conteúdo, né? E aí eu acho muito legal que quando ela morre, quando a Sarah Lee vai morrer, ele faz uma reflexão com ela. Ele até fala algumas coisas sobre o quanto a vida é só um flash, que não importa, porque o ser humano é só um espectro que um dia vai ser esquecido, que não importa o que foi feito no passado, como que a pessoa vai ser lembrada, mas que o que importa é só o presente, e que aí naquele momento ela morre. Então eles não pensam em futuro, eles só pensam em presente. Na verdade, o BoJack ele só pensa no presente. E aí é quando eu acho que ele vai ter mais ainda esse contato com a realidade, vai ser mais reflexivo, vai ser mais ponderado.
também é quando entra a personagem da irmã dele. Então, assim, vão acontecendo muitas coisas sobre o BoJack que vão trazendo ele para a realidade e que é muito legal, é muito importante, né? A gente consegue perceber bastante essa mudança e essa reflexão dele e que o quanto ele precisa, quanto as coisas precisam ser impactantes na vida dele para que ele consiga também chegar nessas reflexões, né? Eu acho que é aí que todo esse sofrimento que faz sentido, né? Que o BoJack começa a perceber o que está acontecendo ao redor da vida dele, como que as pessoas que cercam ele são impactadas pelos seus comportamentos e como que até a questão desse vício que ele tinha com a questão do álcool e drogas, como que isso impactou uma pessoa que era muito próxima a ele e como isso impactou ele também de uma forma muito precoce e ele nunca tinha reparado que isso acontecia, né? Então vai tendo insights durante a série ali com o próprio BoJack que ele vai entendendo e a gente vai entendendo que por que o BoJack é o BoJack, né? Por que as pessoas que cercam ele acontecem o que acontece e por que o comportamento dele é dessa forma. Por que ele tem esses comportamentos muitas vezes impulsivos, né? Até com a questão do álcool mesmo, com a questão de relacionamentos, que ele sempre se envolve com pessoas e não consegue entender como que aquele relacionamento vai fluir, na verdade nunca dá um prosseguimento para aqueles relacionamentos. Tanto é que ele também não teve uma visão saudável de relacionamentos desde a sua infância, né? Como a Carol falou também, os pais dele eram muito afastados deles e afastados de si também. Então, ele não tem uma figura ali de relacionamento, um contexto de relacionamento minimamente saudável com que ele possa levar como referência. Então, o BoJack, na verdade, como a gente falou também do Coringa, como a gente falou do Chester, o BoJack é um conglomerado de situações que aconteceram a ele, né? Então, ele tem inúmeros reflexos aí, predisponentes justamente de situações que ele viveu. Eu acho triste isso, né, do BoJack ele não ter essa figura familiar e ele vai atrás do Secretariat, que é depois um dos personagens que ele vai tentar não, né, que na verdade ele vai tentar o Oscar através de uma atuação que ele faz de um filme com o Secretariat, que é um outro cavalo e que fez parte da infância do BoJack e que era uma referência para ele quando ele tinha 9 anos de idade. O quanto ele estava buscando a figura de alguém, né, seja de um artista na televisão, enfim. E aí ele encontra o Secretariat e ele vai fazer uma cartinha para ele. Eu acho muito fofinha, né? Ele tinha 9 anos, ele faz uma cartinha e ele fala lá, vai, elogia, fala um monte de coisa. E aí ele termina a cartinha dele falando que às vezes ele fica muito triste, qual que era a opinião dele sobre aquele assunto. E aí o Secretariat faz uma resposta para ele super filosófica, falando do sentido da vida, que ele tem que correr atrás do que ele quer, que ele tem que continuar correndo, que ele não pode ficar triste, que ele tem que enxergar sempre à frente, nunca olhar para trás, porque atrás nunca tem nada para se pensar, que ele tem que sempre correr atrás do que ele quer, não deixar nada deter ele e tal. E no final das contas, um mês depois, ele vai lá e se suicida. Então, qual que era o sentido de tudo aquilo que ele estava falando, né? Até que ponto que ele estava falando era verdade e o que ele estava sentindo naquele momento? A série é muito profunda, né? E quando ela pega esses pontos, assim, a gente enxerga que é muito certeiro aquilo que eles estão falando, né? Parece que muitas vezes não tem sentido o que está acontecendo na série, só que se você parar para pensar de uma forma, até como o Carol falou, existencialista mesmo, de como que é existir no mundo, de como os comportamentos das pessoas te afetam, de como literalmente como que a sua personalidade é moldada por aquilo que você vê, por aquilo que você vive. E o BoJack, a todo momento, ele tem flashbacks ali do passado dele, com situações que ele viveu, né? Ou então que ele fez com que outras pessoas vivessem e, consequentemente, afetam a personalidade dele. Vai moldando o caráter dele, moldando as decisões que ele tem e moldando os seus relacionamentos também. Eu acho que, assim, se a gente fosse ficar aqui falando de BoJack, eu sei que a gente já falou isso sobre os outros podcasts que nós fizemos, mas se a gente fosse falar de BoJack, tudo realmente que se precisaria falar, a gente ficaria aqui horas e horas e horas, porque, como a gente disse, é uma série de 6 temporadas, mas que
em todos os episódios eles trazem reflexões muito profundas sobre várias temáticas, família, relacionamento, amigos, depressão. A gente percebe muito comportamentos depressivos no BoJack, mas que são reflexos também de tudo também, aquilo né? que ele já fez. De ansiedade, sem dúvida. E também o contato que ele tinha com drogas, com álcool, que depois o álcool não foi sendo suficiente, ele foi atrás de coisas mais pesadas. Enfim, a gente consegue perceber que teve uma evolução, né, em tudo isso. Particularmente, muitas pessoas, assim, eu vi alguns comentários na internet sobre o quanto as pessoas achavam que devia ter terminado no penúltimo episódio. Particularmente, eu concordo. Eu acho que devia ter terminado no último episódio, porque eu acho que seria um desfecho ok. Mas depois, enfim, eles decidiram deixar aí uma pontinha para que houvesse mais uma temporada, caso seja de interesse dos autores, né? Pelo menos essa é a minha opinião. Não sei se você concorda comigo, Kaique. Mas eu acho que eles deixaram em aberto, né? Caso queiram fazer mais temporadas. E aí eles deixaram o BoJack vivo lá, sofrendo, comendo pão que o diabo amassou na cadeia, como forma aí dele também conseguir compensar todas as coisas que ele fez, né? Pagando pelos seus erros em vida. Exatamente. É bacana a gente pensar também nisso, que o BoJack não é nenhum mocinho na história dele, né? Na verdade, muitas vezes ele é o próprio vilão da própria história, né? Como muitos casos aí. E que esses comportamentos que ele tem, eles vão ter algum tipo não de julgamento, mas eles vão ter um tipo de reflexo ali na história dele. E esse fechamento aí é basicamente isso. Acho que também eles deixaram uma brechinha para, quem sabe, a próxima temporada. E também concordo que o penúltimo episódio deveria realmente ser o último. Que é perfeito aquele fechamento ali. Mas enfim, a gente não sabe o que pode acontecer. Mas BoJack começa muito bem. Eu acho que é uma série super fechadinha ali no que eles querem passar. E super vale a pena. Quem quiser assistir, enfim, é ótimo. E quem já assistiu também quiser dar a sua opinião sobre o que achou do que nós falamos aqui, se acha que tem tudo a ver ou se não tem nada a ver, vocês comentem aí, deixem os seus comentários. Sigam nas redes sociais a nossa página do Sessão Psicologia, né, no Instagram. E o meu Instagram pessoal é psico.carolina, com K no início e A no final. E vamos conversando, né? Se vocês quiserem falar sobre mais coisas interessantes, dar dicas, sugestões, temas, fiquem à vontade. Exatamente. Os comentários são sempre importantes para a gente ver onde que estamos acertando, ou então também estamos errando, ou então sugestões para próximos episódios. E minha rede social também é Kaique Lima Psico, me sigam lá, que também aceito sugestões para próximos podcasts também lá. E é isso. Agradeço quem está ouvindo e até a próxima. Obrigada, pessoal. Beijos. Tchau, tchau.